Como é diferente a imagem do mundo que uma criança recebe quando mãos silenciosas, pacientes, cuidadosas e ainda seguras e resolutas cuidam dela. E como parece ser diferente o mundo quando essas mãos são impacientes, rudes, apressadas, inquietas e nervosas. M. Pickler. A partir da expressão das necessidades e da resposta recebida, o recém-nascido aprende a perceber a necessidade e também o fato de que é a sua própria pessoa que a experimenta. Ao mesmo tempo, aprende que apesar de ser o adulto quem satisfaz as necessidades, também ele, o recém-nascido, pode contribuir se emitir o sinal adequado. Se durante os cuidados o adulto presta atenção para os sinais emitidos pela criança e os toma em consideração, cria desde um primeiro momento a possibilidade de que o recém-nascido intervenha também no processo dos cuidados e na forma de satisfazer suas necessidades, sobretudo nas relacionadas aos alimentos, sua quantidade, a temperatura da água do banho, etc. Se o recém-nascido pode contar com a possibilidade de influenciar no que está passando, isto contribui a reforçar o seu sentimento de eficácia, o que constitui a base da sua integração social afetiva. Durante os cuidados, pode existir certa coordenação da atividade entre ambas as partes, desde o começo, se não se tem tratado o recém-nascido como um objeto, mas como um ser que sente, observa, registra e compreende, ou que chegará a compreender, se lhe permitirem, por meio da suavidade dos gestos. Além da delicadeza, existe a consciência permanente de que a criança é sensível a tudo o que acontece e de que não pode ser manipulada em função do que resultar confortável para o adulto. Não obstante, convém destacar que a autonomia não é um fim em si mesma. Só adquire valor autêntico se implica a alegria do eu faço sozinho. Só se essa independência constituir um privilégio para o qual a criança dá grande importância. Dou ênfase nisto porque em muitas coletividades o objetivo é com frequência que a criança dê conta de si mesma, na hora de comer, se lavar, etc., quanto antes possível, frequentemente muito antes do que a maturidade real permitiria. Esta maturidade não vem determinada unicamente pela idade da criança. Não depende só do grau do desenvolvimento motor ou intelectual ou do domínio dos gestos. A criança de quem se exige uma autonomia que ultrapassa sua maturidade afetiva e social experimenta essa exigência como uma negativa de ajuda por parte do adulto e, portanto, como uma rejeição. Este conceito sobre autonomia, quando se trata de comer ou lavar as mãos por si mesmo, ou de qualquer outro tipo de atividade, só conduz para uma pseudo-autonomia, baseada na incerteza, angústia e abandono. Judith Falk, no artigo Cuidado Pessoal e Prevenção, publicado em Infância número 4, em novembro-dezembro de 1990. Artigo presente no livro A Abordagem Pickler, Educação Infantil. A médica húngara M. Pickler estudou o desenvolvimento da primeira infância dos 0 aos 3 anos, tanto com sua experiência como médica de família, quanto no Instituto de Acolhimento da Rua Lóczy, em Budapeste. A abordagem Pickler foi tomando forma a partir do final da Segunda Guerra Mundial e ainda é pouco divulgada aqui no Brasil. Ela nos faz refletir sobre a importância do vínculo entre o adulto cuidador e a criança pequena, como é importante o olho no olho, a conversa honesta com a criança durante os seus cuidados, que a criança participa desses cuidados, influencia na forma como nós devemos cuidar dela. Não é uma abordagem que diz que só porque a criança tem opinião, deve fazer o que quiser. Cuidado, não confundam. É uma abordagem que fala em como o adulto pode influenciar indiretamente o desenvolvimento da criança. Não é preciso
criar muitos estímulos, apenas ter um vínculo afetivo social em que o adulto conversa e escuta a criança. E arrisco dizer que é uma abordagem que não serve apenas para os pequenos, não. Ela deve continuar, esse vínculo deve continuar em todas as idades conforme as crianças vão crescendo, tá certo? Se você quiser saber mais sobre a abordagem Pickler, eu indico a pesquisa, e esse livro aqui da editora Omnisciência reúne alguns artigos da pediatra Judith Falk e da psicóloga Ana Tardos, ambas que fizeram parte aí do Instituto Pickler em Budapeste. Eu sou Alexandra Bailon e essa foi mais uma pílula para nós refletirmos a educação das nossas crianças. Até a próxima!